Fala pessoal, empreendedor, profissional de marketing, aspirante ao empreendedorismo, seja muito bem-vindo a mais um webinar, né? Eu ia falar live, acostumado aqui com live, não deixa de ser uma live também, mas seja bem-vindo a mais esse webinar. Se você que está caindo de paraquedas, neste momento, não sabe o que está acontecendo, aqui nós estamos promovendo a semana Crie Oportunidades. Essa semana tem o objetivo de ajudar empresas e empreendedores a obterem alta performance utilizando estratégias de marketing digital e também nós estamos aí com várias dicas, vários conteúdos muito legais sobre empreendedorismo. E eu quero também aqui, eu estou com a Edmila é uma excelente profissional, para quem tem acompanhado a semana, né? Se você não acompanhou, entra lá no nosso canal no YouTube, tem lá, entra no nosso Facebook, lá também tem todos os vídeos da semana, teve conteúdos fantásticos, e este é o último webinar da nossa semana Crie Oportunidades, então nós estamos encerrando essa semana, e estamos aqui com a Edmila, que é uma especialista em marcas e patentes. Então eu acredito que para a gente construir qualquer negócio sólido, muitas vezes nós acabamos deixando de lado o que mais importa, né? Que é realmente o cuidado com a nossa marca. Porque você imagina só, né? A gente construir algo durante uma vida e, de repente, do nada, nós perdermos. Então, isso é algo que é muito importante. Mas eu não quero continuar falando aqui, eu vou deixar a Edmila se apresentar, falar um pouquinho sobre o que ela faz, né? E aí a gente vai dando sequência. Edmila, antes de mais nada, eu quero te agradecer pela oportunidade de estar aqui, né, com você, trocando essas informações, essas dicas que serão preciosas, né? E também de você ter dedicado o seu tempo aí para estar aqui conosco. Eu sei que o quanto você é corrido, a gente estava conversando antes mesmo, né, de você de entrar no webinar, né? Você falou que foi uma semana hiper mega corrida, né? Graças ao bom Deus foi corrido, né? Para nós todos, mas muito obrigado, tá? Muito obrigado por ter aceitado o convite, muito obrigado por estar aqui compartilhando esses conhecimentos tão preciosos que você tem aqui conosco. Boa noite, pessoal. Boa noite, William. Eu que agradeço pelo convite, eu adoro falar de propriedade intelectual, então, quando quiserem, estou aqui à disposição, só falar que a gente só dá um tema que a gente discorre. Não, realmente uma semana muito corrida, que eu não consegui fazer nada do planejado, só atender, graças a Deus, bastante trabalho. E, então, me apresentando rapidamente, eu sou Edmila Denig, eu trabalho com propriedade intelectual desde 2007, eu sou economista, advogada, mestre em propriedade intelectual e inovação pelo INPI, eu sou presidente da Comissão de Propriedade Intelectual e tenho algumas participações, centro de inovação, núcleo de consultores, então tenho uma atuação social na cidade aqui também, tentando promover esse tema tão importante que é a propriedade intelectual, principalmente no âmbito de inovação. O tema que a gente escolheu hoje foi o posicionamento, né, da marca e a importância do registro. Então, eu tenho visto que muita gente vai para o mercado, investe no seu nome, não posso nem dizer que é marca ainda, né, porque marca é só quando tem um registro validado. E investe nisso e não faz o registro. Então, vai vendo o que pode acontecer. Então, é bem importante a gente prever, né, o que pode acontecer, quais são os riscos e o que o registro pode te dar, né, de segurança aí. A propriedade intelectual como um todo, né, ela quer proteger criações do intelecto humano e igualar essas proteções como bens móveis. Então, a lei vem para dizer que todo esse tipo de criação, marca, patente, o pessoal confunde muito marca, patente, desenho industrial, indicações geográficas, concorrência desleal, a gente tem várias espécies ali, e aí a lei vem fazendo isso para que a gente possa atuar juridicamente, né, com esses nomes. Especialmente agora, nessa época de pandemia, vem ocorrendo, assim, bastante gente que não tinha posicionamento online, e ele vem
querendo fazer uma página, seja no Instagram, seja no seu site, seja no Facebook, alguma coisa assim, para ter um posicionamento online, e percebeu que alguém já tinha antes, né, que alguém já tinha um registro. Então, ele fica um pouco preocupado com isso, fala, e agora, se eu entrar online, como que vai ficar? Eu precisava registrar também, então, nesse momento, já não adianta mais fazer, porque alguém vai estar usando a marca. Então, assim, é muito grande, a gente tem uma média de 500 mil empresas que abrem no Brasil, e a gente tem cerca de 70 mil pedidos de registros de brasileiros no INPI. Então, é muito grande a diferença. As pessoas lançam mesmo no mercado, mas não se preocupam tanto com o registro, né, dessa propriedade. A marca, eu costumo dizer que ela é, assim, a mais arrojada, a mais multiuso dos instrumentos de propriedade intelectual. Então, a gente tem uma lei de propriedade intelectual que transforma, né, os bens em bens móveis e os bens que seriam intangíveis, e um dos instrumentos é a marca. Então, a marca eu só vou ter reconhecimento dela com o registro validamente expedido pelo INPI. É a partir daí que eu passo a ser dono da minha marca, do registro. E fazer esse registro no INPI, a gente precisa observar bastante questões do nome também, né? Se ele está disponível, se ele é forte, qual o grau de distintividade dessa minha marca. Eu tenho marca que não tem distintividade nenhuma, que ela é totalmente descritiva, de uso genérico, comum, e o pessoal ainda gosta de usar esse tipo de nome para facilitar vantagens de marketing, tipo, eu vou lá, registro o meu próprio, descrição do meu próprio produto e vou tentar isso como um registro de marca, o NPI vai indeferir, né? Então, depois dessa, a gente tem as marcas evocativas, que são as marcas que estão relacionadas com o meu produto ou serviço. Então, marcas evocativas vai obrigar as pessoas a conviverem com marcas semelhantes a ela. Depois eu tenho as marcas arbitrárias, que são nomes que estão no dicionário. Por exemplo, a Laço Digital é uma marca arbitrária porque existe laço, existe digital, ele não criou. Marca boa porque você se apropria dela para aquela atividade e ela te dá, sim, exclusividade. E ela tem a marca arbitrária, que é a marca que você... A marca fantasiosa, desculpa. Que você cria um nome fantasioso para você poder utilizar. Tipo, o pessoal costuma juntar a sigla da família ali, né? Sim. Que não existe daí no dicionário, no caso. Isso, uma marca, assim, Itaú, uma marca que não existe, acaba sendo uma marca forte por causa disso, Samsung, Häagen-Dazs, esses nomes diferentes, assim, essas são as marcas fortes. Então, antes mesmo de lançar qualquer coisa no mercado, seja com registro ou sem registro, é importante fazer essa avaliação do nome. Eu vou investir no nome, esse nome é importante que ele tenha algum grau de distintividade, sim. Então, para a marca, assim, falando como economista, a dica que eu deixo é que, assim, na literatura econômica mesmo, a gente costuma dizer que ela está na parte de economia industrial e ela está totalmente voltada à questão do marketing. Tipo, eu tenho custos de lançar o produto no mercado ou o serviço no mercado, eu vou ter que fazer um trabalho de marketing. A gente chama esse trabalho de lançamento de sunk costs, né? São custos irrecuperáveis, porque eu invisto no lançamento, se der tudo errado, eu não consigo recuperar nada. Não é aquela mercadoria que eu comprei, não vendi, mas eu faço alguma coisa. Sim. Então, ele está ali nesse classificação de custos. Então, assim, para o próximo entrar, ele tem que gastar. Se eu conseguir consolidar a marca no mercado, para que o próximo entre, eu vou ter que gastar mais do que ele, né? E esse custo de investimento, ele vai ter que ser maior do que o meu para ele conseguir lançar e ser meu concorrente naquela minha altura. Então, a economia, na literatura econômica, a gente vê isso, que funciona o quê? De barreiras a entradas. Então, o próximo que vai entrar depois de mim,
ele vai ter que fazer esse investimento mais alto do que o meu. Por isso que eu costumo dizer que a marca, ela é muito boa, porque quando a gente não acha nenhum instrumento para proteger, seja, o pessoal procura muito proteção de metodologia, de modelo de negócios, então a gente não tem a proteção disso aqui no Brasil. Aí eu costumo sempre falar que a marca é que vai te proteger a um nível, se você for inovador, ela vai te proteger a um nível temporário ali, pelo teu investimento que você fez para se posicionar no mercado. Legal. E aí, o que acontece se eu não tenho o registro? Né? Eu posso estar lá investindo uma série de tempo, de recurso, coloquei meu produto no mercado, mas eu não fiz o registro. Aí, eu vou poder me confrontar com alguém usando aquele nome registrado, e eu não tenho mais o que fazer. Então, sem propriedade, sem a garantia de que eu vou poder usar aquele nome, eu não aconselharia iniciar nenhum investimento. Eu tive um caso essa semana, faz umas semanas, que uma empresa de São Paulo, ela estava usando a marca já há 40 anos. E a gente fez o registro dessa marca sem saber que era de propriedade de uma empresa, para uma empresa aqui de Marialva. E aí, a gente veio a saber depois, por a gente estar ampliando, indo para a internet também, que já existia essa empresa há mais de 40 anos, mas sem marca registrada. Aí, o que acontece nesse caso? O pessoal pergunta muito sobre isso, né? Eu não vou registrar porque eu uso há tanto tempo e depois eu comprovo minha anterioridade. Então, a gente tem jurisprudência nos dois sentidos, né? Que a marca fica para quem comprova a anterioridade, e a gente tem a jurisprudência que fala que a marca é para quem registra primeiro. O próprio NPI, acho que eu nem falei direito o que é o NPI, né? Instituto Nacional da Propriedade Industrial, é o órgão do governo onde a gente faz os registros. Então, é ele que vai examinar e vai conceder essa concessão do direito para a gente. E aí, ele vem se posicionando nesse sentido, a marca é para quem registra primeiro, então eu não posso nem, eu tenho um período ali de entrar com oposição, que é de 60 dias, depois que a pessoa fez um pedido de registro, demora um pouquinho, uns 20 dias, ele é publicado. Aí abre-se um prazo de 60 dias para terceiro entrar com oposição. Então, nesse momento, eu provo minha anterioridade só esses 60 dias. Eu provo minha anterioridade e fico com a marca para mim. Mas se eu não conseguir provar a anterioridade, ou se eu perder esses 60 dias, que é muito comum, porque ninguém vai ficar lendo 5.000 páginas de revista da propriedade industrial toda vez. Jamais. Com a marca lá, né? Aí ele vai, eu perdi esse prazo, eu não tenho o que fazer, realmente. Então, uma empresa de 40 anos, né, vai perder o direito de usar a sua marca. A gente negociou um ano para ele fazer essa transição por assim, tipo, pena. Nossa, é difícil falar, tipo, nossa, o cara usa 40 anos o nome e agora vai ter que trocar para um registro recente que a gente fez, né? Então, a gente ajudou ali, concedendo um prazo bom, ele vai fazer um planejamento, né? Você imagina, né, toda uma história, né, Edmila, todo um sonho, na realidade, né, a gente não está falando somente de uma empresa, a gente está falando de algo que envolve pessoas, né, e por isso que eu falo da importância disso, né, porque você imagina, né, imagina só, de repente ele tem produtos, ele tem serviços, né, os produtos com a marca já, com a logo da empresa, tudo, tem que trocar tudo, né. É tudo, né? É cartão de visita, é fachada da empresa, é uniforme dos funcionários, é o rótulo, a embalagem, você... Mas o pior de tudo, tá? O pior de tudo, que ele vai perder, é, na verdade, toda uma história construída em cima daquela marca, né? Que eu falo que é o posicionamento dele, né? Que aí entra as coisas de marketing também. Mas imagina, né? Se essa empresa fez lá várias campanhas, tem um reconhecimento regional, que seja regional, né? Com aquela marca, de repente, do nada, ele tem que mudar, né? Então,
a empresa X virou empresa Y. E para fazer essa transição, ele vai ter que investir, vai ter que colocar dinheiro, né? E vai perder o que ele fortaleceu a marca já dessa empresa durante 40 anos, que queira ou não queira, pessoas passavam na frente da empresa, via lá a empresa, ele trabalhou em cima dessa marca, né? Então tudo isso acaba se perdendo, né? Infelizmente. Sim, eu acho que é muito triste, eu não gostaria de passar por uma situação dessa. Sim. Mas, fora isso, o que a gente percebe, assim, atuando judicialmente com esse assunto? Os registros, ele conta muito para a percepção do juiz. Então, eu tenho vários tipos de registro de marca, não só o nome da empresa, eu posso registrar o próprio formato do meu produto, posso registrar minha embalagem, posso registrar os símbolos, né? E aí, muitas vezes, eu provo para o juiz que eu tive muito investimento em colocar aquilo no mercado. E esses registros, eles servem muito de percepção de convencimento para o juiz. Então, se eu tenho lá um registro simples, que eu fiz lá atrás, já mudei meu logomarca, qual o investimento que você fez para aquela marca? E aí quanto mais eu tenho de registro, quanto mais eu tenho de documento comprovando o meu investimento, mais fácil convencer o juiz de que eu mereço uma indenização, de que eu preciso dessa proteção, de fazer valer o meu direito de exclusividade. Então, ações nesse sentido ainda são bastante temerárias, né, quando a gente entra com uma ação dessa, principalmente estadual, né, na Justiça Estadual, Justiça Comum, a gente nunca sabe muito bem o que vai receber, porque às vezes você pode não entender. Então, os registros, né, ele oficia o INPI para dizer qual é a situação do registro, tem registro, não tem registro, os juízes costumam fazer isso. Então, os registros ajudam nessa percepção também, né, de documentação de investimento. Então, isso tudo é muito importante para a questão de fazer valer, né? Sim, legal. Outro aspecto muito importante também sobre essa questão de você comprovar o teu investimento é quando eu faço um registro de uma marca, né? Igual eu comentei já da oposição. Se eu fizer lá e deixar ela para eu prorrogar a cada 10 anos, que a marca ela vale por 10 anos, prorrogável por períodos indeterminados. Se eu deixar ela sem me fazer uma ação minha, do próprio dono da marca, tipo, não me opor a marcas semelhantes, não notificar aquele que está usando, eu posso fazer com que aquela marca vá diluindo. Então, eu tenho determinada marca, aí alguém pede uma coisa semelhante à minha, se eu falar para o NPI, olha, NPI, eu não quero que registre, é muito semelhante, vai causar confusão no consumidor, é bem mais fácil dele se convencer e indeferir a marca do terceiro, que é semelhante da sua. Se você não faz nada, pode vir a acontecer marcas que vão ser semelhantes à tua, você pode acabar enfraquecendo sua própria marca. Então, outra coisa importante como estratégia e posicionamento de mercado é você cuidar muito bem disso, se opor a marcas semelhantes, não deixar que ela vá sendo diluída com o tempo, notificar e agir rapidamente contra aquele que está usando indevidamente sua marca, porque prescreve ação de indenização no INPI, no INPI não, ação de indenização na Justiça Estadual. Então, é muito importante que se trate disso como uma propriedade, como algo importante para a empresa, para você manter a força da marca ao longo dos anos também. Legal, Edmila. Eu acho assim, Edmila, nós vivemos essa questão, para quem está acompanhando a gente, que é empresário, né, que é empreendedor, que sonha, né, em construir algo, né, criar um legado, é algo chato, né? Essa questão de marca, né? Porque e por isso que eu acho que acontece muito de ter, por exemplo, de 10 empresas que abrem no mercado, eu acredito, se eu estiver errado, você me corrija, mas isso é no meu ponto de vista. 8 não se preocupam com marca. Uhum. É isso mesmo, né? Que acontece. É mais ou menos essa conta aí. Eu não sei se eles acham chato, se eles já acham caro. Eu tenho cliente que fala assim, ó, se eu soubesse que era só isso, eu te tinha feito antes. Olha só.
gente que fala assim, nossa, é caro, não dá. Aí eu já não sei o que é caro, vai da percepção de cada um, né? Mas com certeza, se você passar por uma situação difícil em relação à marca, aquele cliente que vem obrigado a parar de usar sua marca ou vê alguém copiando e quer rapidamente notificar e agir contra ele, esse vê muito valor no registro e na gestão da marca dele como um todo. Então, ele Sim. precisa, ele, É, ele uma coisa também muito bacana, Edmila, que é assim, nós temos bastante profissionais que acompanham também, que são profissionais que cuidam, que são designers, né? Que criam marcas. Então nós temos uma galera aqui que acompanha a Laço Digital mesmo, que veio através até mesmo daquele treinamento que eu havia comentado com você, que é o treinamento Agência de Alta Performance. E depois eu vou até estar compartilhando esse vídeo com eles também. O que acontece? Grande parte desses designers, às vezes, eles criam marcas não, né? Logo, né? E só que, às vezes, o cliente não tem uma orientação, né? Por parte do próprio designer também. Então, às vezes, o cliente chega e fala assim: olha, eu quero criar a marca X. Né? Porque daí o cliente fala, eu quero criar um branding, né? Toda uma comunicação. Só que às vezes o próprio designer ele acaba não se atentando, por exemplo, em fazer algumas verificações. Por exemplo, às vezes o cliente só vê o registro.br se está liberado. Por quê? Porque ele pensa em criar um site. Mas ele não vê, por exemplo, essas questões também, se a marca de fato está registrada com outro nome, ou tem alguma coisa semelhante que pode prejudicar no futuro, né? Alguma coisa assim. E por isso que eu digo da importância, porque às vezes a pessoa já começa a investir aí. E eu falo para você, para criar um brand é mais caro que registrar uma marca. Então, se a gente fosse parar para pensar, o ideal seria registrar a marca primeiro, né? Vamos dizer assim, pensar nesse processo e depois fazer um brand de fato, né? Então, dentro disso, até as pessoas que nos acompanham têm que saber um pouquinho da importância, né? De repente, até orientar o cliente e falar para o cliente, poxa, é melhor você procurar uma empresa que seja especialista, que tenha esse conhecimento para poder fazer uma busca para você, ou tem alguma outra forma da pessoa buscar também um pouco mais fácil, através do INPI ali, que ela consegue olhar também. O que você pode dizer sobre isso? O INPI tem um sistema de busca grátis. Você entra no site inpi.gov.br, tem a busca lá e você pode fazer a busca da tua marca, mas ele não faz variações fonéticas que ele analisa depois, né? Então, se você não souber exatamente quais classes você precisa registrar, você também pode fazer de forma errada, né? Se você assim, essa questão da classificação, né, é a questão da novidade relativa. Eu tenho a marca Atlas, que na classe 45, para serviços de propriedade intelectual, mas alguém pode ter a marca, e tem a marca Atlas para elevadores, para fogão e tal. Sim. Então, eu preciso fazer também essa análise. Qual é a classe que se enquadra o meu produto, o meu serviço, e quais todas as classes que eu preciso, porque às vezes eu vendo roupa e bolsa. Bolsa na 18, roupa na 25, então essa análise também não deixar. A gente está tendo bastante conflito, já que eu falei em confecção, de gente que tem marca de roupa com o nome, e a outra tem a loja de roupa com o mesmo nome, as duas com marcas registradas. Então, assim, é bem complicado, daí o que a gente vai fazer? A gente está dividindo um direito, né? Eu tô com uns casos assim que eu tô meio assim, o que eu faço agora na questão de, você só pode pôr na fachada, você só pode pôr na roupa, mas e no Instagram, como que a gente anuncia? Né? É o mesmo Instagram, como que a gente faz mais? Então, isso eu falo que faz parte da ação da pessoa cuidar da marca também. Porque se eu tenho a roupa, eu aconselho necessariamente que se registre na classe de loja. E se eu não fiz e alguém fez, eu tenho que ir lá no meu cor, já falar para o NPI, falar, olha, NPI, tem a questão da qualidade. Eu só não acho que é tão fácil assim de saber, né, necessariamente se aquele registro vai tá certo ou não. Eu não faço buscas pelo site do INPI, eu uso muito o site do INPI para baixar documentos,
para fazer o próprio registro e tal, Sim. mas escolher um sistema próprio que faz essa questão de variação fonética, tudo, então não Sim. mas tem gente que faz e dá tudo certo, então... O ideal, né, é assim, né, Edmila, eu sou suspeito nessa questão de marcas, porque você sabe da minha história, né, vamos dizer assim, eu tentei registrar por conta própria, não deu certo, não funcionou, então eu acredito assim, da mesma forma com que, às vezes, uma coisa que eu aprendi na minha jornada empreendedora, né, tem algumas coisas que nós temos o conhecimento e que nós conseguimos aí, de certa forma, fazer e acontecer, né? Vamos dizer assim. Mas tem coisa que sai um pouquinho da nossa esfera do conhecimento. Então, isso daí eu acredito que a gente tem que repassar para uma pessoa que é especialista, que entende, né? Igual aconteceu comigo, né? Eu olhei e falei, poxa, isso aqui é fácil, vamos registrar, né? E não dá, não é fácil não, é difícil pra caramba. Começou a mandar uns negócios lá para mim que eu falei, e agora, o que eu faço? Resumindo, tá? Eu perdi dinheiro. Então, perdi. Né? Eu até perguntei uma vez para você, né, Edmila, tem como, né? Fazer alguma coisa? Não tem, perdeu já. Isso daí. Beleza, suma. A minha teimosia fez eu perder dinheiro, vamos dizer assim. Eu até direto gente que tentou. Eu conheço gente que tentou, fez sozinho, deu tudo certo, mas eu atendo muitas vezes pessoa que tentou e deu tudo errado. E quando você tenta errado e pede uma marca impedida, é pior para você, vai te chegar uma notificação junto, porque a pessoa vai ter todos os dados seus lá no INPI. Sim. Então, para te localizar, ele já saber da tua existência, teu endereço, teu CNPJ, ele tem tudo. Então, marca impedida é arriscado e eu não aconselho. E se você fizer uma busca lá pelo site da NPI, às vezes por causa de um S, que era com Z, de alguma coisa assim, você não vai já achar o teu nome. Eu fiz uma classe, não fez na outra, que era uma classe afim, não soube identificar, também vai poder se prejudicar. Então, pode ser que dê certo. O correto é ter, né? É ter uma orientação profissional referente a isso, né? Lembrando que, né, Edmila, você está construindo algo que é para ser duradouro, né? Ninguém constrói uma empresa pensando que amanhã vai quebrar, que não vai dar certo. A marca ela tem esse poder de ajudar na decisão do consumidor, né? Então, se eu coloquei o meu produto, meu serviço no mercado, se eu consegui construir minha reputação, se eu consolidei ela, eu ajudo o consumidor a tomar decisões. Tipo, eu não vou mais lá, eu vou fazer marketing digital, vou procurar na internet, vou ficar procurando quem é que vai fazer para mim, vou ficar lendo o site, lendo reputação, pedindo referência. Eu já sei que o pessoal da Laço Digital tem uma tradição, então eu vou lá, Laço Digital fica muito mais fácil. Eu vou no supermercado comprar, todo mundo tem seu achocolatado lá, de preferência, de pessoas toda vez se eu tivesse que comprar, olhar no mercado, no rótulo, ficar lendo lá a composição para ficar escolhendo sem nome, né? Isso, então, facilita. E eu já não me importo mais de pagar um X a mais para comprar aquela marca que eu tenho a minha efetividade. Então, esse é o valor agregado que a marca coloca no produto. Eu estou disposta a pagar um pouquinho a mais, um pocão a mais que seja, para ter aquele meu produto de preferência. Então, a marca, ela tem isso. Você fez investimento, você fez relacionamento, e quem vai proteger esse relacionamento é a marca, não é outro instrumento de propriedade intelectual, não é a patente que está ali dentro do produto, às vezes, que tem produto de patente de remédio, de medicamento, de alimento, mas às vezes tem alguma outra tecnologia lá dentro protegida por propriedade intelectual, mas quem vai fazer essa comunicação é a marca. Por isso que ela é tão importante, né, um ativo tão importante, e que precisa dessa atenção do registro, sim. Tá, uma dúvida. Por exemplo, eu tenho uma marca, né, aqui, uma marca não, na verdade, a minha marca não está registrada, mas eu crio um produto na qual eu acredito que seja inovador e eu vou lá e abro uma patente desse produto. E esse produto, eu tenho lá a patente dele, mas esse produto, ele pertence à marca Laço Digital, por exemplo, e eu não tenho registro dessa marca. E aí eu começo a divulgar. Eu tenho problema com isso? Eu não entendi a tua colocação aí, vamos de novo. Tá. Eu tenho um produto na qual eu acredito que ele seja inovador, né? Uhum. E desse produto, esse produto eu crio a patente dele. Eu tenho a patente dele. Então, ele é inovador, eu tenho a patente dele. Só que
esse produto é da empresa Laço Digital que não tem marca registrada. E aí, por exemplo, eu vou lá e começo a divulgar esse determinado produto com a marca Laço Digital, e eu não tenho essa... por exemplo, eu tenho uma pessoa que vai lá e fala, eu tenho essa marca Laço Digital registrada, mas não é minha. Eu tenho problema em vincular esse produto? Com certeza você tem. Bom, se eu entendi, você tem o produto registrado, uma patente do produto no nome da Laço Digital, só que você, vamos supor que é chocolatado, igual a gente estava falando. Então, só que você não tem registro de marca para chocolatado, você tem para criação de produtos. Você tem uma laboratório. Aí você... Edmila, tá me ouvindo? Deu alguma interferência? Parece que deu uma caidinha, mas voltou já. Beleza. Então, eu não tenho uma marca registrada para estar oferecendo aquele produto. É a questão da classificação que eu comentei. Você pode ter um registro para... A gente tem clientes, assim, que acaba, tipo, eu tenho uma marca para tal tipo de produto, eu vou ampliar a minha linha e eu não tenho para aquele produto. Eu teria que lançar outra marca para cobrir aquela linha de produto. Acontece disso também. Tipo, poxa, eu já registrei para todos os produtos que eu vendo. Só que agora estou inovando, estou lançando um produto. A patente, ela não interfere em nada. A patente, ela vai estar relacionada à inovação. Aí eu vou ter que lançar o produto com o nome novo, e não tem a ver com o nome que está lá no mercado. São instrumentos totalmente distintos. Entendi. Ela é proprietária de uma patente, mas se ela não for proprietária do nome, ela não vai poder usar aquele nome naquele determinado produto sem registro. Entendi. E uma outra coisa também, para a pessoa que está começando uma empresa agora, é muito difícil ela iniciar e fazer o registro da marca dela? Olha, eu acho uma parte muito simples, né? Você tem que ver qual é o teu ramo de atividade, fazer a classificação disso para o registro de marca. Se já tem empresa aberta, tem algumas atividades que não precisa nem ter empresa aberta, eu posso fazer a marca em nome de pessoa física também. Mas se já tem empresa aberta, então já vai estar lá selecionado pelo CNAE, né, no meu contrato social, tudo certinho, qual é a minha atividade. Aí eu faço uma pesquisa no INPI, se aquele nome está disponível, e faço o registro. Hoje a marca está demorando cerca de 6 meses para sair. Então, é um tempo que eu acho curto, né, já foi muito mais que isso. Quando eu comecei a trabalhar com isso, uma marca demorava 7 anos para sair. Muitas pessoas falam que tá 5 anos rodando a minha marca. Você escuta pessoas falando isso. Eu, particularmente, que trabalho com empresários, eu escuto direto falando. Tem alguns casos que acontece isso ainda, que é a questão do sobrestamento, né? São muitas coisas semelhantes, aí o INPI precisa desenrolar uns outros processos primeiro, ele vai deixando o seu processo parado, mas o normal são 6 meses hoje. Então... Se correr, tudo bem, né? Se não tiver uma oposição, né? Que tem aquelas questões de oposição também. Não está atrasando mais o processo. Antes atrasava em mais 2, agora ela atrasa um mês só, mais ou menos, uma oposição. Então, não é aquele atraso também que vai te atrapalhar. Para quem não sabe também, Edmila, às vezes tem um pessoal que não sabe o que é de fato uma oposição, né? Uma oposição é quando tem uma outra empresa, por exemplo, que se opõe ao registro da sua marca, né? É isso. Ela tem 2 motivos para fazer isso. Ou porque a marca dela é muito semelhante, né? E ela não quer que conviva no mercado, ou porque ela usa anteriormente e ela viu a tempo para poder se opor e provar a anterioridade dela e vai derrubar teu processo. Aí ele foi aquilo que você falou lá no começo, né? Daí ele derruba com certeza. E aconteceu já algumas vezes da pessoa procurar, falar, já tem pedido de registro, mas estamos no prazo de oposição, daí você vê no documento do cliente que dia que ele abriu, que dia que ele começou, se o seu cliente for, se a pessoa estiver usando há pelo menos 6 meses, que é o que a lei determina, aí você pode supor aquele processo, já aconteceu também, e isso é muito legal, né? Tipo, você chegou na hora certa, alguma energia te trouxe até aqui. Aí vamos entrar com a oposição e vamos já pedir o seu... É legal quando acontece isso de você com o cliente, né? Mas quando acontece com um cliente seu é complicado, né? Ainda dói, porque assim, ele
fez o pedido de registro com direito de ter a marca, e aí ele não fez da maneira como deveria ter sido feito, e ele vai perder, porque não dá mais para anular a marca por uso anterior, né? Então, tem umas situações de nulidade de registro de marca, mas por uso anterior não existe mais essa possibilidade. Então, perdeu mesmo, por causa de uma bobeira. Então, eu também não aconselho a fazer. Eu, lógico, eu vou defender meu trabalho, vou falar, não aconselho fazer sozinho, né? Mas Sim, não, mas isso daí, Edmila, entra também até no nosso caso aqui, né? Tem clientes, a gente cansa de receber clientes, por exemplo, que chega e fala assim, poxa, eu investi no Google lá, tô lá investindo e, pô, gastei dinheiro e não tive resultado. É natural. Às vezes a pessoa, ela, ao invés de querer pagar uma empresa para desenvolver, ela querer aprender. Eu tive um cliente que foi bem bacana, que assim, cara, ele tinha um conhecimento muito grande do Google, muito grande. E ele estudou, ele fez um monte de coisa. Quando ele começou a fazer algumas perguntas para mim, eu falei assim, poxa vida, cara, ele entende do que ele está falando. E ele pegou e falou assim, cara, eu só tô pagando uma agência porque eu tô ficando louco, porque eu faço uma coisa que eu não entendo o que está acontecendo. E aí eu tenho conhecimento de como funciona a ferramenta, como os algoritmos fazem, como tudo funciona. Só que ele tinha lá, dava uns resultados lá que ele não conseguia entender. Ele falou, olha, eu preciso que vocês façam. Então isso é natural às vezes acontecer. Mas o que eu aconselho? Canaliza a energia naquilo que você é bom. Simplesmente isso. Então assim, eu sou bom em marketing, não sou bom em registrar marcas. Então, Edmila, registra a marca para mim, porque o negócio meu é outro. Né? Então eu comecei a aprender isso, porque senão a gente tenta fazer um monte de coisa, é a mesma coisa quando a gente vai arrumar alguma coisa em casa, né? Ah, eu vou arrumar ali, vou colocar um lustre aqui na minha casa. Cara, você vai botar fogo na sua casa. Porque você faz isso, contrata uma pessoa, vai lá e faz. Eu sei que muitas vezes a gente é um pouco curioso em muitas coisas, né? Mas depois a gente tem que catar o caco, né? Na verdade, a gente tem que gastar dinheiro para poder aprender, né? eu tenho clientes advogados, inclusive muitos parceiros também, né? Porque apesar de ser advogado, não se sente confortável em fazer matéria de propriedade intelectual, porque o administrativo do INPI é muito importante de você conhecer o trâmite e saber o que fazer no momento certo, né? Então, mesmo sendo advogado, as pessoas não se sentem confortáveis. Esses dias eu notifiquei uma empresa que estava usando uma marca aqui de Maringá, uma empresa do Rio Grande do Sul, e veio a resposta da notificação feita por um advogado que não tinha nada a ver com o direito do cliente. Aí eu tentei contato, fui pesquisar sobre ele, eu vi que era advogado trabalhista. Falei, então, né, eu não me meto em direito do trabalho, ele não deveria estar se metendo em propriedade intelectual. Tentei contato por telefone, mandei e-mail, queria falar para ele, não tá certo isso aqui, vamos resolver amigavelmente. Aí não conseguia, eu liguei na própria empresa que estava usando essa marca indevidamente, né? E falei com ela e expliquei para ela por que a notificação estava errada e por que ela deveria parar sim de usar a marca. E falei assim, olha, se tem alguém que quer fazer essa ação aqui, sou eu, porque daí a minha cliente vai me pagar os honorários, mas ela não está querendo gastar comigo. Então, se você parar de usar a marca, vai ser melhor para você, vai ser melhor para minha cliente. Eu estou aqui como uma pessoa que não quer que você concorde em parar de usar a marca. Essa sou eu. Mas eu estou aqui fazendo essa ponte porque, né, estou defendendo o interesse do meu cliente. Ela entendeu. Aí mandei um e-mail, a gente chegou num acordo, deu um prazo para ela até o final desse ano. Daí agora, a semana passada, ela me mandou um e-mail, falei, eu estou pesquisando minha marca nova, mas eu queria que você fizesse o registro de marca para mim. Daí, que legal. Aí isso foi muito legal, porque ela tinha vários pedidos de registro, todos errados no INPI. E foi bem legal, desde que você não escolha a marca parecida com a da minha cliente, eu registro para você sem problema nenhum. Eu passo a atender os seus interesses também. Então, assim, coisas que a gente conseguiu resolver com facilidade, eu explicando para ela qual o problema, qual seria o prejuízo dela se ela continuasse usando, e ela concordou sem problema nenhum, e a gente chegou num acordo ali. Então, conhecimento de lei de propriedade intelectual é bastante importante também para a gente resolver essas questões da melhor forma. Sim, sim. Então, mesmo eu trabalhando com
ações judiciais. Eu, por exemplo, não me meto a fazer previdenciário, trabalhista, muita coisa que eu nem falo. Eu costumo dizer que o pessoal da minha família pensa que eu não sei nada de direito, porque eu não resolvo problema de família, não resolvo previdenciário, eu não sei nada, então a gente não sabe nada de direito. Aí, assim, é aquele nicho mesmo que você tem que escolher, e quanto mais especialista, com certeza fica melhor, né? Não, com certeza. Eu brinco, né, quando acontece algo assim, eu falo que é o profissional pato, né, que não faz nada. O pato, ele não nada direito, ele não voa direito. Então, assim, você não se especializar naquilo que... E é muito grande, né, assim como no direito, no marketing também, né, o marketing existem várias vertentes, né, vários tipos de agência, vários tipos de profissionais, então muda muito, né. E um outro detalhe também, Edmila, falando um pouquinho nessa questão da proteção de marca, né, como buscando como uma estratégia mesmo de posicionamento, né, a gente falou bastante aqui, né, sobre a importância de registrar a marca, a gente falou também sobre a importância desses cuidados, né, mas, por exemplo, para quem hoje, né, tem a marca já, né, ele criou a marca, ele tem 10 anos que ele pode ficar tranquilo dentro do período? E depois, se ele tem que renovar, como que funciona? Tem que prorrogar a cada 10 anos, né? Inclusive, eu tenho uma lista aqui de nomes com data marcada, que a pessoa quer registrar a marca, e só que está impedida, então a gente vai aguardar ver se a pessoa vai prorrogar, e aí se ele não prorrogar, a gente vai pegar. Então, tem gente que pode estar de olho na sua marca se você não prorrogar. E tem uma resolução interna do INPI que diz que se você deixa morrer o seu processo, seja por não recolher o deferimento, seja por não fazer recurso, ou por falta de prorrogação, você não tem mais direito de alegar sua anterioridade. Então, se você está usando 10 anos e esqueceu de prorrogar, e alguém pediu, tinha alguém na fila, tinha algum processo que pode atrapalhar, você não vai conseguir mais recuperar essa marca também. Então, é um caso bem delicado. Só que eu diria que não fez o registro e ganhou a marca, não está tranquilo, porque ela está sujeita a nulidade administrativa, por 180 dias após a concessão, após você receber seu certificado, ela está sujeita a nulidade judicial por 5 anos, e após os 5 anos ela está sujeita à caducidade ainda. Então, a caducidade, se eu não uso, eu só não uso conforme o registro, e algum terceiro interessado tem um interesse na minha marca, eu poderia... esse terceiro pode falar, eu estou sabendo que a Edmila não usa a marca dela, eu quero que ela prove que use, senão a marca, né, eu me candidato aqui, faço meu pedido de registro da marca igual. E aí, a pessoa só fala isso, eu sei que fulano não está usando a marca. E é o dono da marca que vai ter que comprovar que usa, regularmente, constantemente e conforme o registro. Então, isso tudo eu tenho que estar cuidando também, porque se eu não me manifestar, eu perco a marca também no INPI. Então, é bastante importante que se tenha esse acompanhamento depois para saber o que fazer, né? Eu acho que não dá para largar assim, sem nenhum tipo de cuidado. Sim. A Elaine Junqueira está perguntando o custo médio para registro de uma marca. Então, hoje a gente tem taxas diferenciadas para micro e pequena empresa, né? Eu não sei, acho que eu não vou falar meu custo aqui, Elaine, mas o custo das taxas do INPI, eu digo para você, se você for micro e pequena empresa, você paga R$ 142,00 de taxa para o INPI e R$ 298,00 no deferimento. Aí os honorários, ele vai variar conforme o escritório que você contratar, né, e aí posso deixar seu contato, a gente pode passar esse custo para você, e depois tem a prorrogação a cada 10 anos para ser pago, e o acompanhamento ali também a gente faz da marca. Para empresas que não são micro pequenas, as médias e grandes, a taxa do INPI é 60% mais alta, então 355 e 745 no final, quando sai o deferimento. Sim, mas não é caro, não. Não é caro se comparado, né, com o prejuízo que você vai levar depois de ter que parar de usar o seu nome, né, vamos dizer assim, porque não é marca, né? Eu aprendi isso, ó. Para mim, eu falava marca, né? Então,
marca é um conceito, né? Não deixa de ser, né? Porque marca, a gente tem desde lá da antiguidade, você vai lá e deixa a sua marquinha e tal, mas marca, juridicamente falando, é aquele nome concedido com exclusividade para o INPI, mas vulgarmente falando, você pode falar marca com certeza, sem problema nenhum. Não, legal. Só uma outra coisinha, Edmila, que eu tenho dúvida também, talvez o pessoal pode ter. Por exemplo, eu estou usando uma marca, né? Vamos dizer assim, indevidamente, né? Então, existe uma laço digital. Vou dar um exemplo, tem a Rede Globo. Eu vou lá e crio uma empresa aqui também de televisão que se chama Rede Globo, né? Eles conseguem me notificar, por exemplo, eles só me notificam, eu não pago multa, nada, ou eles conseguem já fazer algo assim para me prejudicar de vez, para me fechar e ainda dar uma multa, alguma coisa, colocar um advogado? Qual que é? Existe um padrão nisso ou não? Normalmente as pessoas notificam, porque a pessoa pode estar de boa fé, né? Uhum. E aí notifica dando um prazo para usar. Teve um caso que eu entrei com ação direto, porque eu já tinha mandado carta, nunca vinha, a pessoa não se, né, tentado contato e não consegui. Na verdade, não foi direto, né? Eu tentei o contato, mas eu entrei com ação e já pedindo indenização. Só que o que aconteceu? Deu revelia, realmente não achei mais essa pessoa, e aí é um processo que está lá demorando para acontecer. Mas normalmente a gente notifica, sim, por uso indevido, né? E aí dá um prazo para a pessoa responder, parar de usar, e caso ela não pare de usar, aí sim que entra com a ação. Normalmente E esse prazo, por exemplo, é você que estipula, no caso. Você que está conduzindo. Uma resposta em 10 a 15 dias, mas é extrajudicial, não vincula, né? Pode demorar um pouco a mais, tal. Então, a gente passa uns 15 dias, a gente começa a ligar. E aí, se ele realmente não parar de usar, é que a gente vai entrar com a ação, né? Aí, na ação, a gente já pede uma multa diária para caso continue usando. A gente já pede uma indenização daquela época da primeira notificação, porque ali acabou a má-fé dele, então ele já sabia. Só que a lei, ela prevê dano é presumido. Então, a lei já prevê que violou marca vai ter indenização, da forma que for mais favorável para o dono da marca, seja por desvio de clientela, perda que ele teve, né, de vendas por estar usando a mesma marca, seja pelo valor que seria um licenciamento da marca para essa pessoa, pela quantidade vendida, ou seja, pelo lucro que a outra pessoa oferiu vendendo uma mercadoria ou fazendo um serviço com marca alheia. Então, a indenização vai ter de qualquer forma. E eu não recomendaria continuar usando, não. Eu fiz um processo uma vez que não deu indenização, porque as partes entrou em acordo, mas ela teve uma multa diária, o juiz arbitrou uma multa diária para caso ela continuasse usando a marca. Foi um valor irrisório de R$100 por dia. A gente não aceita coisa hoje com menos de R$1.000 por dia. Só que a gente fez o desarquivamento do processo alguns anos depois, porque a pessoa continuou usando a marca e deu mais de R$300 mil de indenização. Então, assim, aí já vai para execução, já estava discutido no processo de conhecimento, então o prejuízo já fica firmado ali. Então, você realmente é uma coisa que não dá para ficar brincando, que eu vou continuar usando sem ter essa responsabilidade. Realmente. A Elaine perguntou aqui se convém fazer o registro da marca simultâneo ao registro do domínio no site. É essencial, eu acredito, né? A gente tem leis muito bem definidas para marca, e a gente não tem lei para registro de domínio. Então, alguns conflitos acontecem na prática, e a gente tem hoje algumas formas de resolver isso no registro BR através de procedimentos administrativos na Organização Mundial da Propriedade Intelectual e na Associação Brasileira de Propriedade Intelectual. Então, a gente foi criado um tribunal ali administrativo para resolver esses problemas de conflito. Né? Só que a marca, assim, eu não posso usar coisa igual ou semelhante. No domínio, eu já consigo usar, com alguma modificação, consigo fazer o registro também. Né? Então, muitas coisas que precisam ser analisadas. O registro foi feito de má fé, o registro está desviando o cliente, como que está acontecendo, né? Então, o tratamento depois depende do caso concreto, depende de como foi feito esse registro, do porquê que foi feito, e só que o ideal
com certeza, as pessoas, igual o William falou no começo, vai lá, faz o registro de domínio, se preocupou com isso, não se preocupou de registrar a marca. E é bem assim que o cliente chega, olha, procurei no Google, não tem, fiz o registro do domínio, e aí eu quero registrar a marca, só que registrar a marca não pode coisa semelhante, afinda, então é um pouquinho mais complicado para a gente conseguir o registro ou não, mas são... O ideal seria o quê, né? Eu tenho o nome da empresa. Então tá, vou verificar se tem domínios liberados, né? Vamos dizer assim. Posteriormente, tem o domínio liberado? Legal. Agora eu vou verificar se tem alguma marca, se dá algum tipo de problema. Vou buscar um profissional para isso, que vai fazer essa consulta, né? E aí vai falar, olha, tem objeção ou não tem objeção? Beleza. Aí registra domínio e registra já a marca também ao mesmo tempo, né? Mais ou menos isso, né, Edmila, que seria o ideal, né? O cenário ideal. É o ideal. Às vezes você vai até conseguir a marca, mas não vai conseguir o domínio. Porque eu, por exemplo, não consegui o atlas.com.br, porque já era de alguém, então eu coloquei o Atlas PI no final, porque o registro do domínio é para quem chega primeiro, realmente. Eu vou lá, é o primeiro a ser servido, que fala, né? Eu fiz o registro primeiro, fica para mim. E aí, se eu fiz de má fé, o dono da marca pode tomá-lo de mim, num procedimento. E uma coisa não anda com a outra, né, na verdade. Agora, se ele fez de boa fé e está usando o nome para outra atividade que não seja minha, ele vai continuar usando também o registro. Então, são coisas diferentes, mas esse é o ideal. Tem uma historinha que falam, né? Eu não sei se é verdade mesmo, mas eu já ouvi, né? Uma historinha que contam por aí, porque antigamente existia um comércio muito grande de domínios, né? Uhum. E aqui no Brasil hoje já parou um pouco, mas ainda nos Estados Unidos ainda acontece muito, .com principalmente, você acha lá vários domínios comprados por empresas e eles vendem. E existem até pessoas que fazem corretagem de domínios, né? E que faz aquele processo de compra e venda, né? Eu compro de um, vendo para o outro, entre outras coisas. Isso acontece mais no .com. Mas teve uma historinha que contam, que eu não sei se é verdade, mas contam da Gol, né? Falando que a Gol, lá atrás, teve uma pessoa que registrou gol.com.br. E a Gol foi atrás dessa pessoa para tentar negociar, né, esse domínio. E essa pessoa que era proprietária desse domínio, cobrou um valor absurdo que a Gol falou, não vou pagar. E aí ela foi lá, ao invés de colocar o domínio gol.com.br, colocou voigol, né? .com.br. Acabou mudando a forma de trabalhar. Não sei se é verdade essa história, né? Mas é verdade também. Eu acredito que o Gol da Volkswagen ia ter feito esse registro de domínio antes. Mas é interessante esse assunto, porque realmente quando começou a internet, quando as pessoas começaram a fazer o seu endereço eletrônico, né? Aí, alguns mais espertos iam lá e registravam com esses domínios para poder vender depois. Tem gente que cobra barato e aí compensa a pessoa pagar o que a pessoa que registrou o domínio fez, do que contratar um advogado para poder resolver o assunto. Então, se a pessoa está cobrando um preço razoável, vai lá e paga mesmo pelo domínio, porque senão a gente vai ter que, né, você vai ter que pagar o honorário dos advocatícios e ficar esperando todo o trâmite acontecer para poder pegar aquele domínio. Mas, se ele está aproveitando e o registro foi feito de má fé, tem como resgatar esse domínio, sim. Só que tem que ver essas questões, né, do que envolve. Se essa pessoa, vamos supor que essa história fosse verdade, se essa pessoa que fez o registro gol.com.br, ele não estava usando, ele colocou uma oferta de vendas lá no próprio site, eu vendo esse domínio. Se ele não tinha nenhum indício de atividades com aquele nome, então ele fez o registro para poder vender para a Gol, né? Claro. Aí a Gol faz um procedimento administrativo ou judicial e pede para que a FAPESP, não sei se é a FAPESP ainda, né? Mas antigamente a FAPESP que via isso e fazia a transferência desse registro automaticamente. Mas eu tenho uma história também, Edmila, a gente está caminhando já para o final, tá? Mas antes, só contar uma história bem rápida, eu tinha um cliente que era de São Paulo, e ele estava ele tinha uma empresa de açaí, naquela época que o açaí bombou no Brasil inteiro praticamente, né? E ele montou franquias. Aí ele estava já com várias franquias no estado de São Paulo, Mato Grosso,
estava subindo ali também, Rio de Janeiro e tal, e aí ele nunca se atentou para a marca, né, para o registro, né, do domínio. E aí, quando ele entrou em contato com a gente, vamos fazer todo um planejamento estratégico, por quê? Porque ele é franquia, ele estava com 55 unidades já. E registro de marca ele não tinha nada, né? Ele foi montou um e o negócio foi acontecendo, sabe? Foi dando certo. E aí, ele foi, e assim, era um nome meio peculiar da empresa dele, do açaí. E aí, quando a gente foi pesquisar, já estava registrado. Eu falei, olha, já está registrado esse nome, né? Porque para mim, assim, na hora que eu falei, certeza que não está registrado, né? E aí tava. Ele falou, caramba, mas é estranho, porque essa marca é minha. Eu nunca vi ninguém fazer divulgação disso, já pesquisei em Facebook, em Instagram, e nada. E aí eu busquei lá para saber qual que era o nome da pessoa. A pessoa era uma pessoa que morava na rua da casa dele, que registrou o domínio, e aí ele foi atrás da pessoa, a pessoa queria vender para ele. O domínio ou marca? Não, o domínio. Domínio. O domínio. E a pessoa queria vender para ele o domínio. E isso aconteceu há 2 anos atrás, tá? Ele deu daí? Ele comprou daí ou o que ele fez? Trocou de domínio? Daí ele entregou na mão do advogado para resolver e comprou o .com, que a pessoa só comprou o .com.br. Aí ele comprou o .com e aí a gente criou toda a comunicação dele em cima do .com, né? Tem gente que tenta ganhar dinheiro dessa forma ainda, e eu conheço algumas histórias assim, mas não tem lei para domínio, né? Então, não. A gente... E se acontecesse isso com a marca, por exemplo? Se a pessoa faz, tem um artigo de lei da lei da propriedade industrial que você não pode registrar a marca da qual você não tinha como não saber que ela existisse. Então, registro de má-fé, que a gente chama. Uhum. Então, meu vizinho correu fazer o registro da minha marca porque eu não fiz, eu conseguiria anular essa marca dele na justiça, principalmente porque ele não ia estar usando, talvez porque ele não tivesse legitimidade também para usar, mas também por causa desse artigo, que fala do registro de má-fé, então uma das hipóteses de anulação. Só que o que acontece? Para entrar com uma anulação, eu tenho que fazer o pedido de registro, tem que provar minha legitimidade, e tenho que entrar ou com a nulidade ou com a oposição desse registro de má-fé. Então, eu gasto não só o registro, eu já gasto 2 vezes o procedimento. E vai que a pessoa consegue provar que não foi de má-fé, e aí mantém o registro, eu ainda perco. Então, eu não aconselho esperar isso tudo acontecer. É melhor registrar logo e evitar essas despesas do que contar com uma prova lá de uso de má-fé, né? Esse registro também serve para aqueles que têm, esse artigo da lei também serve para aqueles que têm relação comercial com, né, eu importo tal mercadoria de uma empresa e venho aqui no Brasil e registro a marca dele porque ele ainda não registrou, então não tinha como não saber que aquela marca existisse, vim e fez o registro, né, isso eu não poderia fazer. Então, outra empresa vai lá provar, então pode acontecer isso também, né, da gente anular a questão da má-fé. Então, a lei protege de alguma forma esses registros também de pessoas feitas por má intenção, né, com má intenção. Beleza. Edmila, eu acho que é isso, eu acho que ficou bem claro, quem está nos acompanhando acho que consegue ter uma ideia, né, e saber a importância, né, porque a ideia mesmo era mostrar para as pessoas, para os empreendedores, para as pessoas que estão pensando de repente em construir um negócio, né, e então assim, isso é muito importante as pessoas saberem, né, dessa importância da marca, porque da mesma forma que eu particularmente, quando eu montei o meu negócio, eu não entendia muito da importância disso, de saber que eu estava construindo um legado, construindo uma história em cima de um nome, né? E quando a gente pensa dessa forma, a gente tem que valorizar um pouco mais essa questão da marca, porque automaticamente uma hora você pode construir toda uma história, um legado, e do nada você ter que largar mão disso, né? Mais ou menos dessa forma. Infelizmente isso acontece. Então acho que a gente ficou muito claro, a gente teve um entendimento muito legal, né? E eu queria agradecer você de coração pela disponibilidade do seu tempo, né? O tempo dedicado aí em estar repassando essas informações tão preciosas para a gente, tá? Muito obrigado mesmo, Edmila. Conte comigo, conte com a Laço Digital também para o que você precisar, né? Eu acredito que a gente tem muito a contribuir, né?
com a sociedade, com o conhecimento que nós temos, então isso é muito importante. E assim, obrigado, tá? Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, William, é um tema eu falo, patente nem tanto, mas marca diz respeito a todo mundo, né? Todo mundo que quer chegar no mercado, ele precisa estar preocupado não só com a reputação do seu nome, mas também com a segurança dele estar usando esse nome. Então, é importante que você esteja usando com segurança, que você cuide desse nome para que não tenha que vir a trocar depois, e principalmente também para que ele não dilua, né, ele permaneça forte. Então, a gestão da marca, na questão de proteção do nome, ela tem que acontecer para ela permanecer forte e não ser diluída ao longo dos anos. Então, é importante a gente estar alertando para isso também, não é só fazer o pedido de registro e deixar lá. A ação conta muito, a ação do dono da marca conta muito. Então, eu te agradeço pelo convite, fico à disposição também para mais algum tema, mais algum bate-papo, para nós uma parceria, para a gente estar deixando as marcas dos nossos clientes aí mais fortes e bem posicionadas. Muito obrigada. Obrigada, Elaine, pelo comentário aqui. Obrigada, pessoal. Elaine, beijo. Gente, obrigado, boa noite a todos, tá? Quero agradecer a todos que participaram, né, dessa semana Cria Oportunidades. O objetivo mesmo foi esse, né, gerar conteúdo de valor e ajudar empresários, empreendedores e aspirantes no empreendedorismo a conhecerem um pouco mais desse universo do marketing, universo do empreendedorismo e, principalmente, nesse tema que a gente falou hoje, né, a se proteger também, né? De certa forma, proteger a sua marca, o seu negócio. Bom, pessoal, é isso. Se você que não assistiu algum dos vídeos, volta lá atrás. Tem lá os outros vídeos com outros especialistas também. Conteúdo muito bacana, muito legal. E eu acredito que vai ajudar você cada vez mais. Gente, um abraço. Dmila, obrigado. Um abraço. Tudo de bom. Uma boa noite para você. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau.